Não, eu estava me perguntando se o senhor teve algum momento que dessa enfermidade o senhor ficou com medo da morte. Agora, É. não, medo não. Tem uma. Eu já tive muito medo, eu te contei, né? Uhum. E eu, através daquele texto de Hebreus, eu vou orando, vencendo. Tem dia que parece que o inimigo usa a minha credulidade para querer pôr eu não diria um medo, mas será uma expectativa ruim, né? Mas eu começo a orar o texto, começo a ter comunhão com Jesus e realmente, graças a Deus, não tenho tido medo, não. Eu sei que eu estou nos últimos dias, tanto pela idade como pela doença. Não sei quanto tempo Deus vai permitir ainda, né? Mas tem crescido em mim, filho, o desejo de encontrar com Cristo. Amém. Amém. É o prazer, porque só isso que pode te libertar do medo da morte. Quando você crê na que Hebreus fala duas coisas que Jesus fez. Fala assim, visto que os filhos participam da carne e do sangue, disso ele também participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tinha o império da morte, o diabo. Então foi destruído, o diabo não tem mais autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre a morte e o inferno. Lá em João ele falou, tem a chave da morte e do inferno. E a outra coisa que a gente tem que orar e pedir que o Espírito Santo trabalhe isso na gente, que é fruto desse texto, é que lá diz assim que Jesus morreu para libertar aqueles que viviam a vida toda aterrorizados com o medo da morte. Então nós podemos orar, dizer, Senhor, eu quero experimentar isso. O Senhor já venceu a morte, o Senhor, a morte está debaixo do teu domínio, o Senhor já ressuscitou. A tua palavra garante que nós vamos ressuscitar. A morte não vai nos reter mais. Vai ser apenas um deixar, como Pedro falou, deixar o tabernáculo, deixar essa casa velha, né? E aguardar a casa nova. E nesse período intermediário, gozando de intimidade, de comunhão, que aqui não é possível. Né? E por isso eu gosto muito de ler o capítulo 4 e 5, e acho que é 2 Coríntios. É 2 Coríntios. Eu até quase risquei tudo, ó. Aqui o texto aqui, Paulo fala que Paulo cumpre o ministério dele com fidelidade, né? Que ele não está mercadejando a palavra de Deus. Agora o versículo aqui dessa primeira parte que me chama a atenção é o versículo 5 e 6. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor, e a nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele está fazendo uma menção da criação. Né? Uhum. O mesmo Deus que falou, haja luz, Uhum. na regeneração ele fala a mesma coisa para nós. Resplandece em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. O mesmo Deus que falou, haja luz, é o mesmo Deus que nos regenera. E depois o capítulo 5 é muito bonito. Ele fala, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Paulo fala isso em Romanos também, né? Uhum. Romanos 18. Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Depois, o 5, ele vai falar de deixar o corpo. Ele fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer,
Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aí ele vai falando de deixar o tabernáculo. Bonito esse capítulo. Uhum. Muito bonito. 4 e 5. Amém.